Assista agora o culto de doutrina da Igreja Assembleia de Deus El Elyon com o pastor Eduardo Silva. Ainda ontem, por volta de 23 horas, me deu vontade de pegar um dos livros do Servo de Deus, o nome José Satírio dos Santos, um homem que foi fazer a obra de Deus como missionário, mandado por Deus. Eu já falei aos irmãos como é que aconteceu. Deus leva ele numa visão, e aí é uma mistura de espiritual e físico, que o Senhor leva ele à Colômbia, e quando ele chega ali que vai fazer ele é recebido por as pessoas da Colômbia. O corpo dele saiu numa velocidade extraordinária enquanto orava, estava de joelhos orando, e ele chega naquele lugar. 4 pessoas estavam esperando ele, e um deles se levantou e disse: "Bem-vindo à Colômbia, irmão José." E saiu com ele, mostrando a cidade, e aí foi oferecido um café. Na visão lá que ele teve, no arrebatamento de sentidos, ele já estava de manhã lá na Colômbia, e aí foram fazer uma refeição. Aí ele pega um pedaço de pão, bota um queijo dentro. Quando ele morde, tira o primeiro pedaço de pão, não lhe foi permitido mastigá-lo ali. E ele imediatamente, irmã Maria Olinda Gomes Costa, missionária, ele volta numa velocidade tremenda, e ele se encontra, irmão, de joelhos onde ele estava. E quando ele abre a boca, está lá um pedaço de pão com queijo. Isso é fantástico, né? E o Senhor disse: "Você esteve em terras colombianas, por isso eu não permiti que você comesse um pedaço de pão, para você saber que eu te levei lá, para você depender de mim." E aí ele consegue, ele fala, Deus fala para ele, fala para a esposa, e quando ele chega lá nesse lugar, já indo definitivamente para lá, esse homem passa 16 anos numa provação terrível. Mas Deus era com ele. Às vezes nós pensamos que alguma coisa vai errado conosco, porque ou a gente não está bem com Deus, porque vem provações em nossas vidas. Jó passou por lutas terríveis, ele não entendia. Deus atribuiu a ele um excelente conceito. E às vezes acontece com a gente também, a gente não entende, que é pior, não aceita. Mas o fato é que Deus nos prova, seja para quebrantar o nosso ego muito forte, crucificá-lo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus e tenhamos dependência total dele. Imagine Elias, o tisbita, o profeta do fogo, que tinha sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer descer fogo do céu, consumir o holocausto e promover, segundo pensava ele, uma conversão nacional. Saiu frustrado, decepcionado, deixou o seu auxiliar, provavelmente Eliseu, lá no lugar, e foi lá para o deserto. Ele disse: "Não quero mais saber desse negócio de ser crente." Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu quero te dizer, aleluia, que o Deus de Jacó, Ele está contigo esta noite, aleluia. Ele está vendo a tua luta, a tua dor, a tua dificuldade, aleluia, glória a Deus. Agora, como Elias, eu e você precisamos, além de manter fé em Deus, em meio a depressões, a tristezas, a decepções humanas, porque o ser humano idealiza coisas, como Jó, idealizou para si: "Eu tenho andado direitinho, mas por quê?" E ele não sabia que, no caso de Jó, ele fora um advogado de Deus, né? Mas em meio a tudo isso, devemos permanecer de pé, com fé, confiando no Senhor. Às vezes não sai como a gente imagina, mas Deus está conosco. E aí Deus mandou que ele saísse: "Vai lá, vai para Sarepta." E ele foi. Chegou lá, diz: "Olha, eu já ordenei uma viúva que te ajude." Geralmente pessoas deve ser uma viúva rica, uma viúva com muito dinheiro para me ajudar. Nada.
A mulher tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite dos cavacos com os quais prepararia a última refeição dela e do filho. E então morreria. Então, uma refeição a mais ou menos antes de morrer não faz diferença? Não faz nada. Aí ela foi também obediente ao Senhor. E aí veio a provisão de Deus, porque disse o servo de Deus: olha, vai fazer assim, traz água para mim, traz um pouco de pão na tua mão, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai faltar e nem o azeite, até que venha a chuva sobre a terra. O nosso Deus é assim, irmão. Aleluia. Então nós temos ousado a depender de Deus, confiado no Espírito Santo, e assim recebemos as bênçãos do Senhor. Vamos ainda meditar também, depois dessa palavra de ânimo do Senhor, vamos meditar também um pouco aqui a palavra de Deus ainda. Aleluia. E em 1 Timóteo capítulo 4, a palavra de Deus, ela se renova, irmãos, a cada manhã em nossas vidas. E se renovar dela, eu entendo que é uma revelação de Deus para nós. A cada manhã que nós a lemos, a cada dia, a gente tem uma revelação de Deus para nós, algo que Deus mostra para nós e que nos levanta, que nos orienta, que nos alerta. 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então a gente observa, irmãos, que vivemos nos últimos tempos da igreja na terra. Quando foi que começaram os últimos tempos da igreja na terra, irmão? Começaram quando Jesus Cristo de Nazaré foi levado aos céus, depois de ter sido morto e ressuscitado. Ali começaram os últimos dias. E nós, claro, se começou ali, nós estamos nos últimos dias há muito tempo. Então, qual é a orientação de Deus para nós enquanto igreja de Jesus? É que nos últimos tempos o Espírito Santo fala de modo expresso que alguns afastarão da fé. Apostatar é desviar-se da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A nossa preocupação, irmãos, é com a sã doutrina, a doutrina bíblica. Porque há doutrinas de homens também. Tem algumas importâncias? Tem. Mas eu não posso colocar as doutrinas dos homens, ainda que sejam homens de Deus, no mesmo nível da sã doutrina da palavra de Deus. Mas o que é pior, há doutrinas de demônios. Quem são os demônios?
são seres destituídos da glória de Deus, opositores de Deus, malignos, destrutivos. Nós vimos aqui no domingo passado o que demônios podem fazer com uma pessoa, e depois fiquei sabendo que aquilo é comum nele, gente. Onde ele chega, ele causa aquele problema, porque é uma das atribuições do diabo, além de destruir, desorganizar e causar tumulto onde chega. Mas a ação de demônios só acontece na vida das pessoas que dão lugar a elas. O que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Porque se nós dermos lugar ao diabo, irmão, a gente dá legalidade a ele. E quando isso ocorre, a gente não pode nem contar, a menos que a gente se arrependa, chore e clame ao Senhor e peça perdão. A gente não pode contar com o apoio de Deus, com o apoio dos anjos, para nos guardar, para nos livrar, porque temos legalidade. Então muitas pessoas estão possessas de demônios, exatamente, irmãos, porque deram lugar a eles, e eles são destrutivos. Então, nos últimos tempos, e nós estamos bem pertinho dele, se comparado com o seu início, e haverá muitos espíritos enganadores aí, atuando. Há uma seita denominada Testemunha de Jeová que diz que Jesus não é Deus. O que é isso? Isso é doutrina de demônio. Então nós não podemos receber em nossas casas essas pessoas, a não ser que sejamos bastante embasados na palavra, e aí cada um de nós precisa ler bastante, estando cheio do Espírito Santo, de tempo em tempo fazer um jejum, para poder resistir a essas pessoas e fazer com que elas tenham a informação correta e, se quiserem, se libertem. Porque se não tivermos preparados, elas podem dobrar a gente. Tá certo? E como é que a gente vai poder ensinar a palavra? Lendo a palavra. Este ano eu devo dizer à igreja que já li todo o livro do Gênesis, todo o Apocalipse, já li 1 e 2 Coríntios todinho, já li Gálatas, já li Efésios, Filipenses, Colossenses. Sabe por quê, irmãos? Eu dedico o meu tempo que eu tenho livre em minha casa para ler a poderosa palavra de Deus, para Deus falar comigo ao meu coração através da sua palavra. Então o crente tem que ser cheio da palavra de Deus, essa sã doutrina, encheio do Espírito, mas a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então dedique tempo para ler Bíblia, vai ler Bíblia, se dedique ali, fica ali ligado com os céus, para que você se encha da palavra de Deus. Aleluia. Propondo estas coisas aos irmãos, será o ministro de Jesus Cristo. Irmãos, é isso que a gente tem que propor aos irmãos: ter vida reta, vida santa, vida de poder. Para quê? Para que a gente tenha autoridade para pregar o Evangelho, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos nos encher da Bíblia e viver de acordo com ela. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, propondo essas coisas aos irmãos, que coisas? Que a gente esteja alerta sobre os últimos dias. Há uma série de movimentos aí, em igrejas, denominações várias, que eu não vou citar nomes, e que as pessoas correm para esses ambientes, porque ali está acontecendo milagres. Cuidado com isto. Cuidado. Tem pessoas que estão tão desesperadas que não querem nem saber de onde está vindo o milagre. Importa que ele venha. Mas não pode ser assim, irmãos. Porque quem assim procede ou proceder estará correndo risco de ser pessoas, no mínimo, controladas por demônios. Glória a Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo
em piedade. Às vezes nós somos muito tentados a ouvir fábulas, que são fábulas, histórias verídicas, mitos, fofocadas, coisas que não edificam. Então a gente precisa dedicar tempo a conhecer a sã doutrina e rejeitar essas coisas, e ao mesmo tempo cultivar e desejar uma vida de piedade. Vida de piedade fala de vida de comunhão com Deus. Aleluia. A gente sabe que o exercício corporal, e às vezes é muito relaxado nessa parte, eu sou um bocado, preciso melhorar muito na questão do exercício corporal, porque precisa caminhar, correr, enfim. Mas o exercício corporal, se comparado com o exercício da piedade, ele tem pouco proveito, não é? Porque a piedade, quer dizer, a vida santa, a vida de comunhão com Deus, para tudo é proveitosa. Mas o exercício corporal tem também o seu proveito, não é? A gente tem que ter cuidado para não passar muito do peso. Então, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus que nos alerta contra os espíritos opressores dos últimos tempos, que nos alerta sobre os falsos ensinos hipócritas de homens, ela é fiel. A gente tem que ler a Bíblia e esquecer um pouquinho os afazeres e deixar que a Bíblia entre dentro da sua mente, do teu coração, da sua vida, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é digna de toda aceitação, isso é, de toda credibilidade. Creiamos na Bíblia. Não importa a dificuldade que a gente esteja passando, irmãos, porque nós precisamos saber que nesse mundo, como crentes, nós somos inimigos do diabo, e graças a Deus por isso. E se somos inimigos dele, ele também é nosso inimigo. Ele pode pregar peças em nós. Às vezes, numa determinada situação, alguém já começa a dizer: tem algo errado aí. Tem não, irmão, vamos conversar. Para a gente saber direitinho, tem que vigiar. Porque às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente sai falando, né, metendo os pés pelas mãos, e aí a gente pode ser alvo de murmuração, e como o povo de Israel endureceu o coração, ficar contra o Senhor. E a Bíblia diz: não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, mas creia em toda a palavra de Deus, porque ela, a palavra de Deus, é digna de toda aceitação. Porque, irmãos, para isso trabalhamos e lutamos. Mas nós lutamos contra quem, irmãos? Nós lutamos basicamente contra seres espirituais. Nós não lutamos contra seres humanos, não. Jamais, igreja, pense que você está lutando contra uma pessoa humana. Você não está lutando contra seres humanos, você não está lutando contra o seu irmão, contra a sua irmã. Você e eu estamos lutando contra demônios, não é? Observe o que diz aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, sobre essas lutas terríveis e como nós devemos nos armar, estarmos preparados tendo a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O que é, irmão, fortalecer no Senhor? É fortalecer lendo a palavra de Deus, dependendo do Espírito Santo para que Ele a interprete ao nosso coração, nos ajude a vivê-la em nossa vida. E devemos também nos fortalecer para esta luta de que estamos falando, na força do seu poder. Se eu preciso me fortalecer na palavra de Deus, eu também preciso me fortalecer na força do seu. Qual é a força do seu, irmão? O Espírito Santo, aquele ser maravilhoso que é o nosso Senhor, é o nosso Paráclito, é alguém que foi colocado por Deus a estar do nosso lado,
dentro de nós e sobre nós para nos conduzir aqui nessa nossa caminhada para os céus. Aleluia. E como é que a gente se fortalece na força do Senhor? A gente se fortalece na força do Senhor quando dá tempo ao Espírito Santo, quando a gente dobra os nossos joelhos e fica ali na presença do Senhor, diz: Senhor, me fortalece aqui, Espírito Santo, me orienta, me diz aqui o que eu tenho que fazer, porque tem momentos que você não sabe o que vai fazer, não, irmãos. Aleluia. Mas se você ficar ali, experimente isso, dobra os seus joelhos, se você pode, ou fecha as suas janelas na sua mente ali e busca o auxílio do Espírito Santo. Essa força do Senhor vai te fortalecer, vai resolver o problema. Então, além de fazer se fortalecer no Senhor e na sua força, revesti-los de toda a armadura de Deus. Isso aí mostra um quadro de um soldado preparado para o combate, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque estamos numa luta, irmão. E o diabo faz questão de fazer eu e você aceitar como sendo verdade que você deve ficar zangado é com o teu irmão, é com a tua irmã, por isso ou por aquilo. Não, Senhor. A minha luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas é contra seres espirituais. E se a gente não vigiar, ele vai sugerindo a nós coisas, pensamentos, porque nenhum espírito maligno pode se apossar de crente em comunhão com Deus, mas ele vai sugerindo: olha, fulano e tal, fulano disse isso, disse aquilo, para causar o quê? Fofocada em nosso meio. Mas eu sei quem é o meu real inimigo. É verdade. É o diabo, contra quem nós devemos resistir firmes na fé. E o versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Oi, irmãos, isso está claríssimo, mas quantas vezes nós lutamos contra a carne e contra o sangue? Quantas vezes alguém traz uma informação para você e você diz: ah, está vendo? É por isso que eu não confio nele ou nela. Aí o diabo diz: 1-0, ganhei. A nossa luta não é contra seres humanos, ainda que por falta de conhecimento bíblico e de vigilância, alguns de nós damos ocasião a quem fale mal, a que o diabo use pessoas, né, para causar problema a servos e servas de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite trabalhando para isso, para mostrar que não é bem assim. Não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É muito inimigo, não é não? Conheço o servo de Deus, o policial militar do Distrito Federal, que diz assim: olha, pastor, eu quando saio em operação, a primeira coisa que eu abordo um elemento suspeito, a primeira coisa que eu faço é repreender Satanás dele. Glória a Deus. E aí eu desarmo a pessoa. Na verdade, desarmo o diabo. Nunca peguei arma para dar um tiro. Então nós precisamos ter esse discernimento. Se tem dúvida, vamos conversar, vamos esclarecer, isso é bom. E não ficar fomentando, né? Dizer: não, eu acho que acontece, daqui a pouco está um fuzuê. Aí quando se descobre, meu Deus, não era nada disso. Explica-se tudo. Aleluia. Então, nós lutamos contra espíritos malignos nos lugares celestiais. Thank you.